Olá, este é o InfoMonday, um programa que antecipa algumas das informações mais importantes para a sua segunda-feira. Como tem feriado essa semana, o InfoMonday vem mais cedo, mas no domingo à noite a gente vai soltar uma edição especial com o que tiver acontecido nos próximos 3 dias, que vão abalar aí os mercados e o noticiário na segunda-feira. Hoje a gente começa falando sobre previsão do PIB para 2020. Com o coronavírus, as previsões dos bancos e instituições estão bem variadas entre si e o Rodrigo vai falar para a gente um pouco mais sobre isso. Fala aí, Rodrigo. Apesar do clima de cautela, os últimos dias foram de maior ânimo nos mercados, conforme algumas notícias de que países da Europa estão vendo uma redução no número de casos do novo coronavírus, enquanto nos Estados Unidos existe uma projeção de que o pico da doença pode estar próximo. Isso elevou as discussões sobre a flexibilização do isolamento e de quanto tempo essa crise poderá durar. Isso também tem aumentado as incertezas das projeções para a economia no mundo todo e também aqui no Brasil, como mostra uma matéria que iremos publicar no site do InfoMoney nesta sexta-feira. Nos últimos dias, Itaú e Santander revisaram seus cenários para este ano e agora esperam para o PIB uma recessão entre 0,4% e 6,4% este ano. No cenário base, o Itaú vê o PIB caindo 2,5%, enquanto o Santander espera que recue 2,2%. Segundo o Itaú, esta grande variação demonstra o nível de incerteza com a intensidade desta crise e também de quando a economia vai começar a se recuperar, já que alguns especialistas esperam que este movimento de recuperação comece a partir do segundo semestre. Diante disso, os próximos dias serão importantíssimos para acompanhar o número de casos de Covid-19 no Brasil, em algumas grandes economias, e também sobre alguns países que estão esperando para reabrir os seus negócios e como isso vai acontecer e como a economia irá reagir diante disso. Enquanto isso, aqui em Brasília as coisas continuam bastante agitadas, não é mesmo, Marcos? Bom, e na política a gente tem novos capítulos da disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores estaduais. Na semana que passou, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu dar liberdade para os estados decidirem as políticas de isolamento social, o que diminui a interferência do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, que é contra essas medidas mais drásticas de enfrentamento à crise do coronavírus, sobre as políticas adotadas por cada estado. Além disso, a gente vê na Câmara dos Deputados uma disputa por recursos no orçamento. Os governadores tentam uma aprovação de um programa de socorro que vem em substituição ao antigo plano Mansueto, que deve ficar só para depois da votação. E esse plano dá recursos aos estados para que possam combater da melhor maneira o coronavírus. Esses recursos vão desde adiamento de pagamentos de dívidas com a União, novas dívidas também, ampliação do limite de endividamento dos estados. São medidas que vão dar mais recursos para os estados, mas isso enfrenta resistências tanto do governo, que vê a medida como uma bomba fiscal, com impacto de até 180 bilhões de reais, um impacto bastante significativo, e o governo tem tentado evitar ou pelo menos mitigar os efeitos dessa proposição. A proposição não encontrou consenso na Câmara dos Deputados na semana que passou, a votação foi adiada para essa segunda-feira, e aí a gente vai ver algumas costuras e tentativas de negociação dos deputados. O governo também tenta articular com os senadores para, caso a proposta passe na Câmara dos Deputados, os senadores segurem a onda ou pelo menos tentem modificar para amenizar um pouco o impacto fiscal dessas medidas. Além disso, no Senado Federal a gente tem a expectativa pela votação do chamado orçamento de guerra. A Câmara dos Deputados já tinha votado esse texto há alguns dias. O texto define uma segregação do orçamento, uma parte o orçamento convencional, normal, com os gastos já previstos do governo, e outra parte destinada apenas, exclusivamente ao enfrentamento do novo coronavírus. Isso faz com que o orçamento público tenha mais transparência, já que é esperada uma elevação de gastos grande nesse ano em função da doença, como tem acontecido em vários países. Então, tem alguns senadores incomodados um pouco com a proposta, que também dá poderes ao Banco Central para a compra de títulos públicos, títulos privados, e uma maior capacidade de operação do Banco Central no mercado,
Isso preocupa alguns senadores e outros ainda estão preocupados com a questão processual, né? Por se tratar de uma emenda constitucional, alguns entendem que o processo na Câmara dos Deputados foi um pouco célere demais e teve modificações importantes em prazos, em períodos do processo, já que não passou por comissões, os dois turnos de votação foram num dia só, com uma quebra de interstício, e a votação virtual, enfim, existe uma preocupação com uma flexibilização excessiva do rito. Tudo isso vai ter que ser costurado, vai ter que ser combinado entre os senadores nos próximos dias, para caso a proposta venha a ser posta em votação. Isso também é outro assunto importante para se monitorar nos próximos dias. A Paula vai falar agora um pouquinho sobre a operacionalização dos recursos liberados naquele pacote de auxílio emergencial para as pessoas, para os trabalhadores informais. Diz aí, Paula. Uma das grandes preocupações sobre o auxílio emergencial era como o governo ia fazer esse dinheiro chegar na ponta, né? Principalmente nas mãos daqueles chamados invisíveis, que são as pessoas que têm direito ao auxílio, trabalhadores informais que não têm cadastro no banco de dados do governo, nem no cadastro único e nem no Bolsa Família. A Caixa lançou um aplicativo chamado Caixa/Vertical Auxílio Emergencial, que pode ser baixado em celulares com iOS e com Android, e também um site para quem quiser cadastrar via internet, via computador. Esse site já está no ar, mas muita gente está tendo problemas. A Caixa disse que recebeu 240 milhões de acessos e 28 milhões de brasileiros já finalizaram o cadastro. Isso significa que bastante gente acessou e realmente não conseguiu fazer esse cadastro. O que a Caixa diz é que a pessoa que não conseguir finalizar deve tentar novamente via aplicativo, via site mesmo, ou entrar em contato para tirar dúvidas pelo atendimento do 111. Essa linha telefônica não funciona para fazer o cadastro, mas funciona para tirar dúvidas. O problema é que já estão sendo formadas filas longas nos locais de atendimento da Receita Federal, porque algumas pessoas precisam regularizar o CPF. Só é possível fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial se o seu CPF tiver regularizado. Então ainda tem bastante coisa para trabalhar aí para que todos os brasileiros que têm direito realmente consigam receber essa renda básica. 3 milhões de correntistas da Caixa e do Banco do Brasil já receberam no primeiro dia a primeira parcela desses R$600, e aqueles que já estão cadastrados nos bancos de dados do governo devem receber até o dia 14, segundo a Caixa. Quem fizer pelo aplicativo o cadastro tem que esperar 5 dias da confirmação do cadastro para receber o dinheiro, a partir desse prazo aí do dia 14. Outra medida anunciada essa semana para tentar mitigar aí efeitos da crise do coronavírus foi o saque do FGTS. Uma medida provisória extinguiu o fundo PIS/PASEP para levar os recursos desse fundo pro FGTS e permitir que os trabalhadores saquem até um salário mínimo. Então, se você tem contas ativas ou inativas do FGTS, você vai poder sacar a partir do dia 30 de junho em um calendário que a Caixa ainda vai divulgar. O InfoMonday vai ficando por aqui e até a próxima semana.